5 receitas com farinha integral. Você já ouviu falar que farinha branca faz mal? Que é preciso tirar ela urgentemente do seu cardápio para conseguir emagrecer? Pois saiba que isso é totalmente verdade. A farinha branca, por passar por um processo de refinamento, é um ingrediente pobre em nutrientes e possui um alto índice glicêmico, extremamente maléfico para a sua saúde. O processo de refino da farinha de trigo em farinha branca reduz cerca de 80% da quantidade de fibras, o que a torna muito pobre nesse quesito. As fibras alimentares estão entre os principais fatores da alimentação na prevenção de doenças crônicas. Como a farinha branca não possui mais todas as fibras, ela se torna até mesmo perigosa na sua alimentação. Uma ótima opção para você largar de vez a farinha branca é utilizar a farinha integral. Ela não passa pelo processo de refinamento e, por isso, é rica em vitaminas, proteínas, minerais e fibras. A farinha integral pode melhorar o funcionamento do seu intestino, prolongar a sensação de saciedade, reduzir o seu colesterol ruim e até reduzir a sua glicose. Mas como qualquer outro alimento, o exagero não é ideal. A farinha, no geral, é calórica e pesada para o organismo, então tente colocar entre as suas refeições algumas vezes na semana. Aqui estão algumas receitas saudáveis com farinha integral que você poderá utilizar. Primeira receita: massa de panqueca integral. Ingredientes: 1,5 xícaras de farinha integral, meia xícara de leite, 2 ovos inteiros, uma pitada de sal e uma colher de óleo. Modo de preparo: bater todos os ingredientes no liquidificador até ficar uma mistura homogênea. Utilizar uma frigideira untada com fio de óleo para fritar as panquecas e usar um molho ou recheio de sua preferência. Segunda receita: bolo de chocolate com farinha integral. Ingredientes: 3 ovos inteiros, uma colher bem cheia de margarina, uma xícara de adoçante culinário, uma xícara e um quarto de xícara de achocolatado, 2 xícaras de farinha integral, 2 colheres rasas de sopa de fermento e meia xícara de água. Modo de preparo: colocar tudo no liquidificador e bater até a massa ficar homogênea. Adicionar o fermento e misturar. Untar a forma com margarina, levar ao forno pré-aquecido bem quente e escolher a cobertura que preferir. Terceira receita: pão de abóbora integral. Ingredientes: fermento, meia xícara de água morna, 2 colheres de açúcar refinado, meia xícara de farinha de trigo e 10 gramas de fermento seco biológico. Massa: 1 colher de manteiga, 1 colher de chá de sal, 1 xícara de abóbora amassada, 300 gramas de farinha integral e 100 gramas de farinha branca. Modo de preparo: fermento: misturar todos os ingredientes na ordem acima e tampar, e deixar no forno desligado para crescer, em média 15 minutos. Massa: misturar a manteiga com o sal, acrescentar a abóbora, as farinhas e por último o fermento crescido, bater tudo na batedeira ou na mão. Sovar bem a massa até ficar homogênea. Caso for necessário, acrescente um pouco mais de farinha branca. Colocar a massa na forma ou molde que desejar, cobrir com um pano e deixar a massa descansar até dobrar de tamanho, e assar em forno baixo por meia hora, ou até que fique bem cozido por dentro. Quarta receita: bolo de banana integral. Ingredientes: 3 bananas grandes, 3 ovos inteiros, 4 colheres de sopa de margarina, meia xícara de açúcar, meia xícara de açúcar mascavo, 1 xícara de aveia, canela em pó a gosto e 1 colher de sopa rasa de fermento em pó. Modo de preparo: bater a banana, os ovos, a margarina e o açúcar no liquidificador. Colocar em uma vasilha grande e acrescentar a farinha de trigo, a aveia e a canela. Bater na batedeira ou na mão. Acrescentar o fermento e bater na mão. Mexer bem e despejar em uma forma untada. Levar ao forno pré-aquecido por mais ou menos 40 minutos, ou até que já esteja bem cozido. Quinta receita: pão integral. Ingredientes: 400 gramas de farinha de trigo, 500 gramas de farinha integral, 50 gramas de aveia, 50 gramas de farinha ou semente de linhaça, 1 colher de sopa rasa de sal, 20 gramas de fermento fresco, 1 ovo, 55 ml de azeite de oliva, 650 ml de água em temperatura ambiente e 1 colher de sopa rasa de açúcar. Modo de preparo: misturar metade da água, 325 ml, morna com açúcar e o fermento e reserve. Prepare essa mistura 15 minutos antes de começar a preparar os secos. Misturar bem as farinhas e o sal. Abrir um buraco nessa mistura de farinha e colocar o ovo, o fermento reservado e a outra metade da água aos poucos. Misturar muito bem com a mão. Colocar o azeite e misturar bem. Se precisar acrescentar mais farinha ou mais água, a massa tem que grudar na mão. Sovar bem e deixar crescer por 1 hora. Repetir mais uma vez o último processo. Deixar crescer por mais 1 hora. Na terceira vez, sovar bem a massa e colocar em 2 formas untadas. Aquecer o forno por 10 minutos e assar em fogo médio por mais ou menos 40 minutos. Desafio: tente fazer uma dessas receitas e poste uma foto aqui nos comentários, ou faça a troca das farinhas, e depois de um período poste nos comentários o seu resultado. E aí, topa o desafio? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquela curtida e de se inscrever no canal, pois toda semana tem vídeo novo cheio de novidade para vocês.